Olá, bem-vindo ao Panorama. Você acompanha agora a reportagem sobre democracia e defesa aos direitos humanos que foram destaque no seu jornal, o Telejornal da TVT. Sempre com o ponto de vista do trabalhador e de movimentos organizados. A gente fala hoje sobre democracia, lutas sociais e cidadania. O governo interino de Michel Temer conseguiu uma façanha: unir todo o movimento sindical contra ele. De direita, de esquerda ou de centro, as 6 maiores centrais sindicais do país se reuniram em São Paulo para discutir uma ação conjunta contra os retrocessos trabalhistas anunciados pelo governo. CUT, CTB, CSB, Força Sindical, Nova Central e UGT convocaram lideranças sindicais de todo o país para essa Assembleia Geral em defesa do emprego e dos direitos conquistados pelos trabalhadores. O objetivo do encontro estava muito claro para todos: a união das centrais sindicais na luta pela manutenção dos direitos trabalhistas que correm riscos no Brasil. Apesar de divergências em relação ao impeachment ou de apoiar ou repudiar o governo interino de Michel Temer, as 6 centrais sindicais têm uma pauta comum de interesse dos trabalhadores. Existem interpretações diferenciadas da conjuntura, mas nós formamos um consenso básico em defesa do emprego, dos direitos e contra a reforma da Previdência. Impedir a mexida na CLT, impedir a reforma da Previdência que retire direitos, impedir o aumento da jornada de trabalho para 80 horas semanais. Alguns dos mais reacionários do Brasil começam a dizer de que a crise tem que ser paga pelos trabalhadores e nós não estamos dispostos a pagar essa crise sozinho. Os dirigentes sindicais contestam as afirmações do governo de que é necessário mudar regras trabalhistas para diminuir o desemprego. Porque já tivemos, no momento recente, pleno emprego nesse país, sem necessidade de flexibilização dos direitos trabalhistas. Então nós estamos reunidos hoje para uma reação organizada. É uma primeira reação para dizer ao governo que não vai ser tudo como ele está falando diuturnamente, através da imprensa. Se um governo eleito não tem condições de fazer a reforma da Previdência, você imagina um governo que não foi eleito. As centrais apresentaram um documento unificado com uma série de propostas para melhorar a economia sem mexer nos direitos dos trabalhadores, como a redução da taxa de juros para movimentar o mercado interno e a retomada de investimentos no setor de energia. Nós temos que combater em todos os planos, pressionando o Congresso para não aprovar essas medidas, mas o principal é unir e mobilizar a classe trabalhadora, aqueles que sofrem o peso maior dessa agenda regressiva do governo interino é que devem ocupar as ruas, devem se unificar e devem fazer valer com a sua voz e a sua mobilização a defesa dos direitos. As centrais convocaram o Dia Nacional de Mobilização e Luta pelo Emprego e pela Garantia de Direitos. No dia 16 de agosto, nós vamos realizar de forma unitária, em todas as capitais dos estados, um Dia Nacional de Luta por essa pauta pelo emprego e pela garantia dos direitos. E, na sequência, vamos realizar outras atividades. Dispostos a não aceitar nenhuma diminuição dos direitos dos trabalhadores, os sindicalistas deixam um recado para o governo. Nós vamos organizar os trabalhadores, inclusive com greves, se forem retirados os direitos dos trabalhadores, fundamentalmente na questão previdenciária e os direitos contidos na CLT. O sistema público de saúde também corre riscos no governo interino e o SUS está ameaçado. O Ministério da Saúde já eliminou 315 cargos de confiança da gestão da presidenta Dilma Rousseff. Além disso, quando fala em criar um plano de saúde popular, o ministro interino Ricardo Barros indica a intenção de desmontar o Sistema Único de Saúde. A repórter Michele Gomes ouviu de especialistas que o melhor caminho seria justamente o contrário, fortalecer o SUS, que hoje funciona com menos recursos do que o necessário.
A anunciada intenção do ministro interino da Saúde, Ricardo Barros, de criar um plano de saúde popular para aliviar o atendimento público é preocupante e sinaliza o desmonte do SUS, o Sistema Único de Saúde. A avaliação é deste professor da Faculdade de Medicina na USP. Uma declaração grave de um gestor público que é admitir que não vai implementar a política constitucional da saúde para o Brasil, prevista na Constituição de 88, que determina que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Além disso, o ministro da Saúde já disse que não vai se empenhar para aumentar os recursos para o setor. Falou também que as pessoas imaginam que estão doentes e voltou atrás sobre o programa Mais Médicos, quando afirmou que era provisório. Nós temos efetivamente um ministro da Saúde que é um ministro anti-SUS. Francisco Fúncia, do Conselho Nacional de Saúde, lembra que o ministro Ricardo Barros teve parte da sua campanha eleitoral financiada por um dos principais operadores de planos de saúde no país e utiliza o problema do subfinanciamento do SUS para justificar a privatização do setor. Os planos de saúde sofreram perdas nos últimos 2 anos com o aumento do desemprego. Exatamente quando você tem uma queda da atividade econômica e teve nesses 2 últimos anos um aumento do desemprego, quase 2 milhões de pessoas saíram do atendimento de cobertura de planos, porque eram planos ligados ao emprego, né? Então, em certa medida, isso a tentativa da criação desse plano, na verdade, restabelecerá em parte a lucratividade do setor. Apesar de todas as dificuldades para oferecer atendimento público, gratuito e universal, o SUS é uma das principais conquistas da população brasileira. O Sistema Único de Saúde vem sendo construído há 30 anos, a duras penas, com esforço de luta e trabalho de milhões de brasileiros, usuários, trabalhadores, gestores, que vêm construindo um sistema de saúde baseado no princípio da solidariedade social, e é isso que se encontra ameaçado. Hoje, o problema que o SUS enfrenta é de subfinanciamento, né? Se você pegar o sistema de saúde inglês, né, que é semelhante ao nosso, está gastando em torno de 8% do PIB de gasto público, e o nosso, somando a União, Estados e Municípios, está 3,9% do PIB. A população inglesa não admite que se tire o NHS, que é o nome do sistema deles, está certo? Para eles aquilo é patrimônio da sociedade. Nós precisamos fazer o SUS que seja também patrimônio da sociedade. As ameaças e os retrocessos não param. Com o argumento de revisar benefícios previdenciários para economizar cerca de 6 bilhões de reais por ano, o governo interino de Michel Temer quer cortar boa parte dos auxílios-doença e aposentadorias por invalidez. É o que prevê a medida provisória 739, que já está em vigor. As mudanças são polêmicas e preocupam os trabalhadores. A medida provisória prevê a revisão imediata dos benefícios por incapacidade para todos os segurados com menos de 60 anos e que estão há mais de 2 anos sem reavaliação da perícia médica da Previdência Social. O governo interino considera que grande parte dos beneficiários já recuperou a condição de voltar ao trabalho. Por isso, quer cortar o pagamento de auxílios-doença de 250 mil entre 840 mil trabalhadores e de 150 mil aposentadorias por invalidez entre os cerca de 3 milhões de aposentados. Com essa medida, o governo espera economizar mais de 6 bilhões de reais por ano. Para esses especialistas, a medida é inconstitucional e pode forçar a volta prematura de muitos beneficiários, sem condições de retornar ao trabalho. A medida provisória, ela visa, na minha opinião, apenas forçar os peritos a trabalharem por meta e, obviamente, diminuírem a quantidade de benefício concedido, eventualmente reavaliar um segurado e que, na opinião deles, esse segurado não tenha mais necessidade de estar afastado e forçar esse segurado voltar ao trabalho. Isso faz com que o INSS tenha uma redução de custo. O Brasil tem tratados internacionais e mesmo a Constituição Federal do Brasil, ela não permite retrocessos em direitos sociais. Para agilizar as perícias, o governo vai conceder uma bonificação de R$ 60 para cada atendimento que um médico perito do INSS realizar. O perito ele está muito atrelado ao INSS, ele é um funcionário
praticamente do INSS. Então, existe uma pressão interna junto ao perito para que ele cada vez mais conceda menos benefício, para que dessa forma o INSS tenha um custo menor. Parte da Associação dos Médicos Peritos hoje é favorável, dizendo que o trabalhador, em essência, é fraudador, é por isso que tem de fazer a revisão. A medida provisória também estabelece que o auxílio-doença seja cortado após 120 dias, se a duração do benefício não for determinada no momento da concessão. Segundo o Instituto de Previdência de Santo André, as enfermidades que mais geram pedido de auxílio-doença no país são acidentes de carro, de trabalho e doméstico, que somam 30% dos pedidos, doenças do sistema osteomuscular, como as dores causadas pelo esforço repetitivo, com 20% dos casos, doenças digestivas representam 9%, doenças mentais, como a depressão, com 9%, e o câncer, que soma 7% dos casos. O grave e o sério problema é justamente o trabalhador não ter direito à reabilitação profissional. Não há nenhum artigo, só diz simplesmente o seguinte: olha, o trabalhador deve ser submetido à reabilitação. Mas qual é a verba que o INSS vai ter para poder fazer essa reabilitação? Porque a verba de hoje do INSS é miserável. Os próprios empresários não cumprem com o papel de atender às normas regulamentadoras, que reduziria bastante o número de acidentes, o problema que acontece, o gasto público que tem com doença e acidente de trabalho. O problema está mais aí do que nesses benefícios das pessoas que estão aí sofrendo. Para suspender as revisões, que devem começar em agosto, a Contraficult vai ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Afeta o direito ao trabalho, porque a pessoa doente não pode trabalhar, e se ela não pode trabalhar e não pode se afastar, então ela vai perder o emprego, tá? E afeta a questão do direito à saúde, né? Porque ela tem a sua saúde afetada e ela não tem direito de tratar. Os paulistanos ganharam uma loja com produtos agroecológicos vindos de assentamentos da reforma agrária de todo o país. Você acompanha a reportagem no próximo bloco. O Panorama já volta.